Domingo 12 de fevereiro. Verso para memorizar. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Vida e ministério de Jesus. No início do ministério público de Jesus, ele viajou a Nazaré, na região da Galileia. Essa era sua cidade natal, e as pessoas dali já tinham ouvido falar de sua obra e de seus milagres. Como era seu costume, Jesus frequentava os cultos de sábado na sinagoga. Embora não fosse o rabino oficial, um dos presentes entregou-lhe o pergaminho de Isaías e pediu-lhe para fazer a leitura. Jesus leu Isaías 61, 1 e 2. Ouça Lucas 4, 16 a 19. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 7, 19 a 23. Enviou-os ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pergunta 1. Por que Jesus escolheu essa passagem específica? Ouça Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Porque esses versos de Isaías eram considerados messiânicos, o que eles revelam sobre a obra do Messias? Visto que os líderes religiosos aparentemente ignoravam as profecias que falavam de um Messias sofredor e aplicavam mal aquelas que apontavam para a glória de sua vinda, o que deveria servir como lembrete para nós de que é muito importante compreender a profecia, a maioria das pessoas acreditava na falsa ideia de que a missão do Messias seria libertar Israel dos romanos. Pensar que a declaração da missão do Messias vinha de Isaías 61, 1 e 2 deve ter sido um verdadeiro choque. Os pobres geralmente eram desprezados pelos oficiais inescrupulosos, como cobradores de impostos, negociantes e até mesmo seus próprios vizinhos. Pensava-se que a pobreza fosse maldição de Deus e que sua condição fosse culpa deles mesmos. Com essa mentalidade, poucos se preocupavam com os pobres e sua situação difícil. No entanto, o amor de Jesus pelos pobres foi uma das maiores evidências de sua identidade como o Messias, conforme visto na resposta de Jesus à pergunta de João Batista sobre ele ser o prometido. No livro O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. Esperava que Jesus tomasse o trono de Davi e, com o passar do tempo, sem que o Salvador reivindicasse qualquer autoridade real, João ficou perplexo e perturbado. Fecha aspas. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Como esse verso deve nos ajudar a definir nossas prioridades religiosas?